Muito boa noite, estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários, lembrando a todos vocês, hoje dia 18 de agosto de 2022, lembrando a todos vocês que nós estamos aí com as inscrições abertas para o nosso FI Experience, é um grande evento de fundos imobiliários que acontece agora em setembro, vários gestores já confirmados, alguns outros em processo de confirmação, então fiquem de olho aqui na descrição do vídeo, vocês têm condições aí de ver a programação e de ver também quem são esses gestores já confirmados. Bom, hoje eu recebo aqui o Caio Conca numa situação, eu diria, bastante especial, tá bom? Por que isso? Porque nessa semana a Capitânia publicou uma carta aberta aos seus investidores e ao mercado como um todo, onde ela comenta sobre essas questões que têm sido muito polêmicas aí, que envolvem a questão de conflito de interesses em fundos imobiliários. Eu tenho comigo que a minha visão, eu tenho comigo que é o seguinte: nós não podemos nos furtar de falar dos assuntos, porque quanto mais nós falamos dos assuntos, quanto menos receio que nós temos de nos expor a falar dos temas relacionados aos fundos imobiliários, mais amadurecimento nós temos, mais nós conquistamos esse espaço dentro da indústria de fundos imobiliários. Inclusive, na própria introdução da carta, que eu vou colocar o link para vocês, o próprio Caio, aqui o time do Caio, coloca: para que isso ocorra, precisamos de investidores participativos e um bom arcabouço legal. Então é para isso que nós estamos aqui para discutir, não existe assunto proibido, o Caio vai ter total liberdade para se expressar, e se algum outro gestor, algum outro agente de mercado quiser também continuar a falar sobre o tema, o nosso canal estará sempre disponível, muitos de vocês têm o meu WhatsApp, têm o meu contato, ou quem não tiver, marcos.baroni@sunoresearch.com.br, é só me mandar um e-mail, você pode ter certeza que eu te coloco ao vivo aqui, mesmo que às vezes tenha uma visão um pouco diferente do que o Caio vai apresentar, ou que talvez eu dê aqui alguma opinião específica também. Caio Conca, seja bem-vindo, tudo jóia? Tudo jóia, obrigado pelo espaço, é muito bom estar aqui com você. Vamos lá, é isso aí. Vamos lá. Não tem assunto proibido, a gente vai colocar aqui nossa opinião tranquilo. Inclusive, aí, tá aí, é isso aí, tá aí inclusive o link da carta, né? Tá disponível para todo mundo. É uma carta aí que tem 9 páginas, bem concisa, bem objetiva. A gente vai falar sobre vários temas, podem ficar tranquilos aqui, tá bom? Bom, Caio, eu vou compartilhar a carta só para todo mundo ver a carinha dela. Uhum. Já está aqui na tela, inclusive aqui a carta, como eu falei, né? Tem toda uma introdução e eu peguei esse trechinho aqui, tá? Mas vamos começar então sobre o arcabouço regulatório, né? Por que isso é tão importante? E você coloca aqui de uma... Quando eu digo você, tá em nome da Capitana, você coloca de uma forma muito legal, que é o seguinte, né? Ao mesmo tempo que a regulação diz como é que o fundo nasce, ela também diz como é que ela pode ser encerrada, né? Porque ao mesmo tempo você contrata os prestadores de serviços, que são os gestores, os administradores, que são passíveis de troca. Inclusive, mais adiante, você é até um pouco mais contundente de como é que você enxerga essa questão do prestador de serviço dentro de um fundo imobiliário. Então, fala um pouquinho sobre essa questão do arcabouço regulatório, o que você acha que está ok, o que você acha que está meio fragilizado. Fica à vontade, vai lá, Caio. Sim. Eu acho que o arcabouço regulatório, ele é o que está ali, né? A regra do jogo. Então, quando o pessoal escreveu lá a instrução CVM 472, ela colocou ali algumas questões, alguns limites, quórums que são especiais, né, qualificados, outros não são, para a gente viver nas regras do jogo. Então, entenderam que para assuntos importantes, assim, quais assuntos são importantes no fundo, nesses assuntos é necessário um quórum de 25% das cotas emitidas. E aí surge já aquele primeiro questionamento, discordância, né? 25% é muito, é pouco? Foi o que o regulador entendeu naquela época, né? Quando redigiram. Lembra da época de 2000, sei lá, 2008, 9, 10? O que era participação em assembleia, né? Era muito mais difícil participar de assembleia, então você tinha que ir lá presencialmente, às vezes esse documento tinha que ir no cartório, autenticar, era mais custoso participar de assembleia, não tinha tanta tecnologia assim, tinha muito menos participação do que tem hoje. Então, quando um fundo imobiliário tinha quórum de 2%, era falar, nossa senhora, teve 2% de quórum ali na assembleia do fundo imobiliário. Então, assim, o regulador entendeu naquele momento que 25% era um quórum importante.
E tem a questão também, assim, com 25%, não é que com 25% você faz o que você quiser em algum fundo. Com 25%, você consegue mudar alguma coisa no fundo via quórum qualificado, mas tem outros 75% do fundo, eventualmente. Lógico que tem casos que a gente tem mais do que 50%, tem casos que tem 70%, 80%, tem casos que às vezes não, tem 27%, tem 28%, mas a gente já conseguiu aprovar matérias de quórum qualificado com nossos 27%, 28%. E o restante lá, os outros 75% restantes, não apareceram. Então, um pouco do que, se a regra do jogo é essa, e o cotista, não sei por qual motivo, e aqui também não é a gente que vai ficar falando por qual motivo o investidor participa pouco, porque não está sabendo, porque não acompanha seus investimentos, eu não sei porque, sinceramente, eu não tenho essa vivência no investidor ali de varejo para saber o porquê, ou porque não recebe devidamente as convocações. Eu não sei, sinceramente, tá, Baroni? Mas tá todo mundo apto lá para votar. A ideia daqui do arcabouço é falar, em algum momento decidiram que 25% era o quórum qualificado de fundo imobiliário, e assim a indústria se desenvolveu. E se mudar, tranquilo também. Muda e vamos seguir a regra do jogo nova. Inclusive, Caio, você coloca no texto, né? Esta é a regra do jogo. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Muita gente fica... Não, ainda desse assunto, né? Porque, assim, quando você discorda de algo que algum pedido de convocação, assim, por parte da capitânia, tem muito caso em que, imagina você ter um quórum super alto também, porque, assim, você tem prós e contras sempre. Caio. Sempre, né? Pessoal, Você Caio. tem algo que você deixou de aprovar algo que, olhando para trás, teria sido super importante para o fundo. Isso pode acontecer também. Né? Pô, você falar, não, isso aqui o quórum tem que ser 70%. Tá bom, putz, aí você, olhando para trás, você pode ver que tinha muita coisa importante que você não conseguiu aprovar e o fundo ficou obsoleto. Isso também é um risco, tá? Uhum. Bom, o Ale até perguntou, Baroni, eu não entendi qual é o tema da live hoje. O tema da live hoje é o seguinte: a Capitânia publicou nessa semana uma carta aberta, que inclusive o link está aí para vocês, está no chat, vocês podem pegar, onde ela manifesta uma série de questões envolvendo esses pontos sobre conflito de interesses, que é uma pauta que está sendo muito debatida aí nesses últimos meses, tá? E como vocês sabem, é um compromisso que eu, Baroni, tenho com as pessoas que nos acompanham. Não tem assunto proibido no meu canal. Ponto final. Tanto é verdade que eu estou na tela aí, ó. Caso Suno Becri, que inclusive foi Suno Asset, tá? Eu fico na research, Suno Asset, com Becri, que inclusive foi pauta de discussão. Vocês falam, bom, nós não temos problema em revelar nossa identidade, inclusive vocês, a gente vai falar disso mais na frente um pouquinho, nesse caso BLCP, VVPR e BTLG, né? Uhum. Mas nesse caso da Suno especificamente, teve esse problema todo, porque eram pessoas físicas, ao que parece, né? A gente não sabe, mas ao que parece. E a gente não sabe mesmo, eu realmente não sei, e enfim, não tenho problema nenhum de falar isso. E agora eu te pergunto, Caio, o que é e o que não é? Porque ficou uma zona cinzenta aí também. Uma coisa é você ter a espontaneidade de falar a identidade, e falar isso para mim não é problema, porque é público, lá no seu relatório gerencial está público. Já no caso de pessoa física, ficou uma zona cinzenta. Então, o que você entende, qual que é a tua visão com relação a essa pauta? E pode ficar à vontade de falar do caso Suno Becris. Você está totalmente liberado para falar o que você quiser. Tá? Não, a questão é que quando você olha lá a legislação, a 472, o assunto é cinzento mesmo, porque na convocação você tem que dizer o que é importante para a deliberação. E aí começam as interpretações. Tem gente que pode achar, não, mas eu acho importante para a deliberação eu saber quem convocou. Né? Aí começa a criar os questionamentos, e aí foi quando surgiu o entendimento, né? Uma área técnica da CVM se posicionou, no caso Becri, dizendo que ela quase como que sugeria que os nomes fossem
fossem abertos. Tá? Isso não é entendimento do colegiado da CVM. Além das questões da CVM, tem outras questões como sigilo de cotistas, que também entram, não é o nosso caso, mas tem cotista, às vezes, sei lá, uma pessoa física não quer colocar o nome dela lá, dizendo que tem uma participação X no fundo Y. Então, é uma zona realmente cinzenta. Eu, sinceramente, eu não acredito que seja relevante para a pauta. Assim, a gente, como gestor profissional de recursos de terceiros, tá? A nossa decisão ela não vai mudar em função de quem convocou a Assembleia, mas eu respeito a opinião de quem acha que é relevante. Então, como uma empresa que segue aqui as regras do jogo, o que o regulador disser que é a regra do jogo, a gente vai seguir. Tanto que esse assunto, né, esse entendimento dessa área técnica da CVM, ela veio no meio tempo ali, né, entre algumas assembleias, e assembleias que já tinham sido convocadas, inclusive. E, de novo, não é o entendimento do colegiado. Essas áreas técnicas da CVM, elas se manifestam em vários outros assuntos também, tá? Então, não é uma decisão do lado. Então, e também foi uma imposição do tipo, não, você é obrigado, foi meio que uma sugestão. Então, acabou que não resolveu muita coisa. Mas, assim, do nosso lado, os nossos relatórios CPTS, CPFF, a gente coloca não só a posição que o fundo tem, mas a posição que todos os fundos da Capitânia têm em cada posição, que é para quem eventualmente não gosta das nossas movimentações, saber que a gente eventualmente tem quórum qualificado no fundo A, B ou C, e falar, pode ser que algum dia eu seja levado por uma decisão da Capitânia. E tem a questão do informe anual também, né, Baroni? No informe anual... É isso que eu ia te perguntar exatamente isso. Explica para o pessoal qual é a importância do informe anual. Tem mais informação aí da indústria, até mais que empresa listada. Tem informe mensal, tem o relatório do gestor, tem o informe trimestral, tem o informe anual, né? Além das demonstrações financeiras. No informe anual, o administrador abre lá a concentração dos cotistas. Então, ele diz lá, tem 2 cotistas com mais de X% do fundo. Então, você consegue saber se o fundo que você está investindo tem concentração em algum cotista. Então, eventualmente, você pode ser arrastado por uma decisão desse cotista. Então, assim, isso também está lá na regra do jogo, né? Acho que a CVM, já pensando nisso, falou, ó, administrador, você vai ser obrigado a divulgar se tem concentração no seu fundo, porque em algum momento os caminhos dos investidores podem ser caminhos opostos. Muito bem. E assim, eu acho que essa questão de conflito é um assunto que a gente vai ter que falar cada vez mais, porque a indústria, como ela está, já superamos 400 fundos imobiliários, né? Então, como você mesmo pontua, né? A CVM, ela deliberou sobre como os fundos começam e deliberou também como os fundos terminam. Então, ou seja, está dentro desse arcabouço todo. Mas, você pontua aqui uma coisa muito importante também que eu queria falar rapidinho, né? Os votos hoje estão mais simples, tudo, mas você tem esse potencial conflito de interesses que as pessoas confundem um pouquinho sobre divergência de opiniões. E aí qualquer coisa que vá contra a visão daquela pessoa, ela entende que é conflito. Então, explica para a gente aí, Caio, dentro da visão de vocês, conforme vocês pontuaram aqui nessa carta, o que é de fato um conflito, ou potencial conflito, e o que é de fato só uma visão do Caio como gestor, dos fundos da Capitânia como gestora, de tentar gerar valor para os cotistas da Capitânia, que afinal de contas é para quem paga o salário de vocês, entendeu? Vamos explicar isso, porque a impressão que eu tenho é que isso se mistura e aí depois todo mundo coloca, como diz aqui na minha terra, no mesmo balaio, né? Então, sim, explica dentro da visão de vocês aí, por favor. Tá. Bom, a própria legislação, ela diz, né, quando você tem uma assembleia, quem que é conflitado, então quem na largada já não pode votar. Gestor do fundo, administrador do fundo, isso tá na legislação.
E o próprio administrador ali na Assembleia, ele está encarregado de verificar as situações de conflito de interesse. Então, assim, no que é legislação, tá lá. Em alguns casos, pode ter uma zona cinzenta, né? Você fala, putz, tá, mas e na terceira derivada, será que não tem conflito? Putz, se você começar a desenrolar muita coisa, você pode tentar puxar um fio da meada ali e falar, não, tem conflito. Então, assim, o que é conflito perante a legislação está lá. E o administrador, ele verifica aí liberações. Então, quando eu coloquei a questão da divergência de opinião, é o seguinte, ninguém sabe o momento que a gente entrou no fundo, o porquê a gente entrou no fundo, a situação dos nossos fundos no momento. Digo para você que, sei lá, não lembro de uma assembleia, mas 99% das vezes, quando a gente convocou uma assembleia com algum tema mais polêmico, foi 100% decisão de gestão. Ah, putz, mas você vai liquidar o fundo, eu comprei a cota a R$100. Putz, então assim, talvez você não ache que vender o fundo neste preço seja um bom caminho para você. Para a gente, eu acho que é um bom caminho, porque eu vou vender este fundo e vou comprar o fundo B, C, D, E, que, na minha opinião, tem uma relação risco-retorno melhor do que esse fundo no preço X. Isso acontece muito, né? Putz, mas você está vendendo, chamando a Assembleia para vender fundo abaixo da patrimonial. Putz, abaixo da patrimonial tem ali dos 400, acho que tem uma lista de uns 380 aí, né, Baroni? Então, assim, talvez seja um argumento para alguém que discorda de mim, mas para a gente não é um argumento. Para mim, se eu vender o fundo A um preço bom para comprar o B, o C, o D, o E, que tenha um portfólio melhor, liquidez melhor, seja um fundo melhor, na nossa opinião, naquele preço, ótimo, para a gente já justificou a questão ali da Assembleia do caso X, estamos falando do caso hipotético. Então, muita gente confunde isso, né? Fala, pô, mas você tem quórum qualificado e aí você está conflitado. O cara, na verdade, ele não concorda comigo. São coisas diferentes, né? Às vezes ele está com uma perspectiva diferente, comprou o fundo de novo, comprou R$100 o fundo, acha que em algum momento esse investimento vai voltar para um patamar de valor que ele tem na cabeça, não sei. Ô, Caio, você está tocando num ponto aqui importante. Vamos lá. Se o sujeito está comprando cotas de um fundo, ele entra no informe anual, ele vê que tem cotistas majoritários, que tem lá 50%, 70% do fundo, eu acho que cabe a ele também decidir, falar, esse fundo não serve para mim, porque em algum momento ele pode sofrer algum ativismo por parte desse outro player que tem majoritário. Faz sentido o que eu estou falando? Perfeito. Ou eu também assim, ele vai atrás de saber quem são esses cotistas majoritários, passa um fio no... Caio, vamos falar. Qual é a tua cabeça com relação a isso? Exatamente. Caio, vamos falar dessa posição aqui que você está imaginando. Baroni, a gente fala com... Eu abro o jogo com todo mundo. Nesse preço aqui, eu acho que tá legal, mas adoraria vender esse fundo nesse preço para comprar o RBRL no preço que estava, o HSLG no preço que estava, o fundo X no preço que estava, que para mim era muito melhor se eu conseguisse. E a gente abre esse jogo, tá? Se alguém me ligar amanhã e perguntar a minha opinião para cada fundo que a gente tem em carteira, a gente abre o jogo. Tá bom, isso é só fazer um comentário aqui. Não é para o Caio, né? É para o cotista do Caio, porque você é um prestador de serviço. Então você tem que pensar em como gerar valor para quem está pagando o teu salário, né? É isso. E por falar, aliás, antes de entrar nesse assunto, eu vi que entrou aqui no chat alguém do grupo lá, do grupo, imagino eu, né? O pessoal lá do BBPO, que também está com questão de conflito de interesses. Inclusive, antes da live, eles me mandaram, eu vou publicar aqui o link do BBPO lá, parece que está com algum conflito de interesse, nada a ver com vocês, tá? Conflito de interesses lá de gestão e administração. Eles têm um ponto importante, viu? Exato. Inclusive, eu já abri o canal disponível para eles, para que eles possam vir aqui a falar, mas eu acho que eles estão sem um representante com essa vontade pública, assim, né? Eles são mais discretos, mais voltados ali para a questão deles. Mas, enfim, tá aí o link do... Ali, eu acho... Tá dando uma travadinha, Caio. Caio? Eu acho que eles têm...
O fundo, quando nasceu, lembra? Sabe aquele longo prazo que não chega nunca, né? Pô, 2012. Mas isso aqui é o grupo econômico, que é inquilino do grupo econômico, que vai ter que negociar eventualmente aluguel com o mesmo grupo econômico. Acontece que o longo prazo chegou. E agora a gente está aqui. E quem vai dizer que os aluguéis que estão sendo negociados, repactuados, imóvel que está sendo entregue, que assim, não sei. Quem vai dizer que isso foi feito de forma correta? Né? É isso. Se é tudo do mesmo grupo. Eu acho que eles têm um ponto bem relevante. Não, e eu dou atenção para todo mundo. Eles já me procuraram aqui, a gente já conversou algumas vezes, eu coloquei o canal à disposição, tá aí o grupo de Telegram deles. Eles tinham me mandado uma mensagem mais cedo dizendo, Baroni, encaixa lá. E aí eu vi que alguém comentou aqui no chat, então tá aí o grupo de Telegram do BBPO. E estão disponíveis, tanto eles quanto gestão de administração, se quiser conversar, que a gente está liberado para todo mundo. Caio, você recebe o salário dos cotistas, você é um prestador de serviço. Você acha que tem uma certa subversão de conceitos? Tem gestor que acha que é dono do fundo e, ao mesmo tempo, também tem cotista que acha que manda no gestor ao ponto de o regulamento e o mandato dele não vale nada, como se tudo fosse uma teoria da conspiração. Você não acha que está faltando um pouco de reequilibrar essas peças aí do xadrez? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra? Porque se o cotista também quiser mandar o ponto do gestor, que tudo que ele fizer, ele está errado, como se fosse uma teoria da conspiração, pensando só em si, aí fica um jogo de estica e puxa. Eu sempre gostei da tese... Como se o gestor não fosse passível de erros e acertos também, né? Tipo, você fez isso porque tem alguma coisa aí. Então já parte do princípio que, dado que tem alguma coisa errada no que ele fez, né? Já parte do princípio que o gestor fez alguma coisa errada, né? Eu acho que isso tem um ponto aí, e o outro ponto, como eu te falei, é também gestor que se apropria do fundo, né? Ele é benefício próprio. Então nós temos também os dois lados, né? O que eu acho? Vou falar um pouco rapidinho da nossa história. Fica à vontade. A gente apanhou pra caramba na história da empresa, Baroni. Então, assim, desde o início, a gente viveu muitos momentos em fundo que cresce e toma resgate, cotista que desiste de ter o fundo. A gente se acostuma, está muito enraizado na cultura da empresa de que o fundo é do cotista, mas muito. Não é agora aqui nos fundos imobiliários. A gente já... o fundo vai nascer, putz, não nasceu. Ou o fundo nasceu, putz, agora vamos aportar mais. Pô, não só não vou aportar mais recurso, como vou resgatar o que estava lá. A gente viveu muitas situações, né? Até a gente ter o porte que a gente tem hoje, a gente apanhou muito, assim, não por maldade, a gente apanhou muito do cotista, porque o cotista, ele tem as decisões dele, e a gente tem muito tipo diferente, física, wealth manager, putz, o cara que mudou o cenário econômico, o cara estava pronto para aportar, criou o fundo, está com regulamento, putz, não, agora acho que eu vou mandar o dinheiro para o exterior, eu vou fazer outra coisa. A gente apanhou muito na história aqui da empresa, com questões relacionadas a fundo. Então, a gente nunca se sentiu dono de fundo. O gestor independente, eu acho que ele tem muito menos margem para errar, porque, né, no início, você tem meia dúzia de fundo ali. Você não pode... Não é que, esse aqui não deu certo, coloca o outro, esse aqui não deu certo, coloca o outro, vai colocando um monte de fundo. A gente precisava acertar. Então, isso está muito enraizado na nossa cultura. E aí, o que eu acho que aconteceu? A partir de 2018, quando o mercado deu uma melhorada, 17 já deu uma melhorada, né? 18, o mercado abriu ali para fundo imobiliário, e 19 nem se fala, né? 19 foi o ano ali dos fundos imobiliários. E como o pessoal ficou muito mal acostumado com o fundo imobiliário, putz, tudo que coloca dá certo, o fundo só sobe, o investidor, o cotista ficou muito com aquela cabeça, o gestor, desculpa, ficou muito com aquela cabeça de, não, peraí, eu vou colocar um fundo aqui, ele é um capital permanente, então é uma taxa de gestão que eu tenho aqui para o resto da vida, independentemente de qualquer coisa, e esse independentemente de qualquer coisa que é o problema. Você me permite um parênteses? Uhum. Pessoal, qual é o grande problema da indústria de fundos imobiliários, mas ao mesmo tempo é a grande beleza? Vamos começar pelo lado da beleza. Um fundo tradicional, um fundo multimercado, um fundo de ações, quando o mercado começa a ter algum solavanco, algum soluço, as pessoas começam a solicitar resgate. Ao solicitar resgate, você vai cavando cada vez mais um buraco.
e esses fundos entram numa espiral negativa, por mais que você coloque, vai demorar 30 dias para devolver o dinheiro, o gestor começa a ser obrigado a vender porque ele vai tomando resgate. O cotista é prejudicado duplamente, porque ele vai perdendo esse patrimônio duplamente, e o gestor do fundo, ele não consegue essa elasticidade de equipe. Ele montou uma equipe para atender um patrimônio de 2, 3, 4 bilhões de reais. Ele começa a tomar resgate, ele tem que começar a mandar a gente embora, porque ele começa a perder escala. No caso do fundo imobiliário, é diferente. O mercado pode cair, que ninguém vai tomar resgate, a cota vai desvalorizar. Ok, mas ninguém está tomando resgate. O gestor, o Caio não é obrigado a vender nada porque o mercado está caindo. Pelo contrário, ele pode até enxergar oportunidades. Só que aí também tem um veneno na história. Porque se o Caio for um gestor acomodado, ele vai ficar lá tranquilão, porque a receita do Caio, da Capitânia, é perpétua também. Por isso que muita gente critica. O gestor não faz nada porque a cota está caindo, mas ele está tranquilão recebendo os dividendos. Sim, ele está tranquilão recebendo os dividendos. Mas se ele for um gestor de fato alinhado com o cotista, e é aí que é onde entra aquilo que eu falo muito, e eu sou muito aguerrido com relação a isso. Todo mundo quer condenar a indústria inteira de fundos imobiliários sem comparar o gestor A com B, com C, com D. A nossa carteira de fundo imobiliário tem 14 gestores dentro da carteira, porque a gente procurou, dentro de todo esse cardápio de gestores, procuramos encontrar aqueles que mais estavam alinhados com a nossa visão aqui. Embora tenha outros também bons que não estão lá e que têm potencial de entrar em algum momento, não tem problema nenhum. Mas esse é o grande ponto de atenção que eu quero deixar claro para todo mundo aqui. E aí, o cotista do fundo carimba logo que essa indústria é desalinhada, que essa indústria só tem conflitado, que essa indústria é uma fraude, que é conto de vigário, aí você dá o nome que você quiser. Só que ela não está vendo o outro lado da moeda, que é justamente a beleza da proteção do patrimônio em momentos tão desafiadores que às vezes o gestor tem que passar. Então você, cotista, ao invés de ir em fórum reclamar que todo gestor está tomando o teu dinheiro, está fazendo não sei mais o quê, liga para o gestor e cobre dele. Ou, e aí, Caio, que eu quero entrar nesse ponto, do prestador de serviço. E eu acho que a gente discutir isso é muito bom, porque vai começar a bater água na turma, e aí os gestores que eventualmente não estejam fazendo um bom trabalho, ou que não estejam de fato com esse alinhamento, ou com sangue no olho de fazer a coisa dar certo, vai virar o jogo. E eu estou falando aqui por mim agora como research. Quando veio esses problemas de pandemia, juro subindo, tudo, eu poderia fazer uma live por semana e sumir, mas não, a gente está aqui, mostrando aqui, dando a cara. Eu acho que é exatamente isso que você tem que cobrar do seu gestor. Está com vacância? Vai lá cobrar, vai lá resolver. Precisa de mais transparência, melhora relatório. Cobra dele como prestador de serviço. Né? Girar carteira Girar também. carteira. Agora, você condenar a indústria inteira como se todo mundo tivesse sentado só recebendo a receita, eu lido com essa turma o dia inteiro. O Caio sabe quantas vezes a gente já falou, quantas vezes a gente já se encontrou e fala. Então, é um jogo de estica e puxa. Então, desculpa o desabafo, agora sou eu que estou desabafando aqui, Caio, porque eu acho que é pertinente as pessoas falarem, porque eu sou um defensor da indústria. E me dói ver todo mundo condenando, todo mundo não, né? Algumas pessoas condenando como se todos os gestores... Não, a indústria de fundos imobiliários é assim, que tem essa beleza, como eu expliquei, mas tem essa questão, esse risco potencial que você tem que estar atento. Não serve para você, meu amigo, para de ficar falando, induzindo as pessoas ao erro de achar que tudo é igual. Saia da indústria, tem outros veículos de investimento para você, vai ser feliz de outra indústria de investimento, mas não traz para cá uma coisa que não é verdade absoluta. Tem os seus defeitos, tem as suas mazelas, como eu falo, mas colocar tudo na mesma régua não é correto, tá bom? Caio, desculpa o desabafo, mas... Eu tenho mais chapéu de cotista aqui do que de gestor, porque a gente é gestor, mas assim, o nosso fundo de fundo é bastante relevante. Então, eu assino embaixo, Baroni. Eu penso exatamente dessa forma. Gestor que teve a oportunidade de girar carteira, vender imóvel, em vez de vender imóvel, fez outra emissão, poderia ter entregado mais resultado para o cotista. Está numa situação hoje mais confortável do que está. Né? Tem muita gente hoje numa posição desconfortável, porque no momento bom que teve janela para girar carteira, girou, eu assino embaixo o que você falou. E outra coisa que a gente enxerga, aí também acho que pegando um pouco do seu desabafo, tem muita gente machucada com a indústria, com questões que não necessariamente tem a ver
com o gestor. Gestão, exato. Conjuntural. Tem muita gente machucada, assim, às vezes eu vejo comentário que, assim, sem pé nem cabeça, porque, e aí você pega claramente, assim, né, sabe quando você pega e fala, putz, o cara tá machucado, né, provavelmente... Porque, vamos lá, você falou que 2019 foi o ano de glória dos fundos imobiliários, e foi, subiu mais de 30%, mais do que o Ibov. 2020 já veio pandemia, aí depois você começou a ter aquela incerteza toda, e de repente o juro despenca, o mercado fica completamente disfuncional, você vai lembrar bem disso, e depois o juro começa a escalar e nós batemos 14%. Então, assim, se você considerar que 90% da indústria está vivendo neste momento, elas estão machucadas, mas por outro lado, como eu sempre falo, você tem que colocar dentro da conjuntura, de análise conjuntural. Por que agora as pessoas ficaram mais tranquilas? É só você ver o que está se falando em fórum, é só você ver as mensagens que chegam aqui para mim, é só você ver o que está discutindo nos plantões de dúvidas que a gente chega, você já vê um clima mais ameno. Por quê? Já teve fundo que subiu 15%, 20% em 2 semanas, 3 semanas. E olha que ainda está barato em alguns casos. Eu acho que é a primeira perna da alta que pode vir pela frente. Concorda? Então é isso. Aí você já vê que já muda o clima, porque as pessoas nunca viram isso acontecer. Nunca viu um fundo subir 15%, 20% em poucos dias, mas é tentando as coisas voltarem para o lugar. Mas, Caio, vamos voltar aqui ao tema da nossa carta, né? Da carta da Capitânia, da nossa live aqui, que é com relação à participação ativa de vocês em alguns cases. E já fiquem aí atentos, pessoal, que eu vou, claro, explorar o Caio aqui um pouco mais sobre a visão do BTLG, que eu tenho uma opinião aqui sobre um tema que eu queria até ouvir dele, eu até exteriorizei isso também nos nossos radares. Mas vamos falar de alguns casos específicos que vocês foram mais ativistas, eu diria assim, né? Casos concluídos, tá? Cotista foi... O ativismo nos Estados Unidos é o cara que vai lá, putz, troca a gestão da empresa, muda a política do não sei o quê, da política de preço, produto que vende. Aqui a gente está falando, o cara que vai na Assembleia lá e, pô, quero vender um ativo, quero trocar a gestão, tem que fazer também esse... eu acho que eu vou corrigir a palavra. Talvez não, ativo. Você foi ativo, você não foi ativista, você foi ativo. É isso. Ô, Caio, vamos lá. Casos específicos aqui, tá? Floripa Shopping, né? O Mais Shopping, esse aqui quase ninguém vai lembrar dele, é o Mais Shopping Largo 13, o GRLV que foi parar dentro do HGLG, né? Então são casos que já aconteceram. Você consegue falar muito sinteticamente? Sim. Já está com a Floripa a gente chamou algumas assembleias na época, era um fundo em que acho que a taxa de distribuição, acho que o Citibank, na época, ele tinha um rebate perpétuo da taxa de administração. Assim, o fundo, basicamente, ele custava, valor de mercado, tudo bem que ele caiu muito, mas ele custava quase 3% ao ano, né? Quando você colocava a despesa sobre valor de mercado, e a gente chamou algumas assembleias, conseguiu mudar isso aí, então reduziu o custo. Mais para frente, a gente chamou a assembleia para contratar a Cushman para vender o imóvel, chegou a ter proposta pelo... Quem que foi? Foi a XP, se eu não me engano, chegou a fazer proposta pelo imóvel, e acabou que a gente vendeu a posição para a Red, que fez uma proposta em caixa, mais rápido, leilão na Bolsa. Então, assim, tiveram umas 3 ou 4 assembleias. Várias expansões no shopping também, né? Putz, faz o BTS lá. O shopping se reinventou lá, né? Se reinventou. Faz o BTS, não faz. Tiveram 2 BTS, se eu não me engano. Então, a gente participou desse processo todo. Até, a gente chegou de 0 até 48% do fundo. Largo 13. Você ia falar? Não, é porque eu ia falar que a sua internet está oscilando um pouquinho. Agora voltou de novo. Largo 13. Teve proposta lá da Gazite. Por incrível que pareça, tinha cotista que não queria. A proposta, na nossa opinião, era excelente, né? Mas é aquele negócio que eu falei. O Bradesco colocou isso a R$1.000, né? Porque era a cota de R$1.000 lá não sei se no private deles lá. E o shopping patinou, ele começou a pegar uma atração. A Gazite gostava da estratégia do posicionamento do shopping, fez uma proposta que na época era, sei lá, 40% acima do valor de mercado, mas era ainda muito abaixo do preço inicial do fundo. Putz, também foi uma briga na Assembleia, a gente teve que ser bem uma postura bem ativa, né? O próprio Bradesco, como administrador, também
fez bastante corpo mole ali para vender. Acabou que a gente conseguiu aprovar depois de algumas idas e vindas. GRLV, mesma coisa. A gente, ao conseguir participação relevante, a gente fez um processo competitivo para vender o imóvel, né? A gente achava o imóvel bom, mas um monoativo logístico pequeno não fazia muito sentido. A gente fez lá um processo competitivo, acabou que o Credit Suisse fez... Fala. Não, diga assim, ó, você vê que até agora você está falando de fundos monoativos, essencialmente monoativos. E aí eu já percebi uma coisa, que existe uma certa passionalidade do investidor de fundo desse porte. Ele compra a cota desse fundo e ele realmente se sente agarrado a ela. E aí eu acho que aí sim é um conflito, mas não um conflito de interesses, é um conflito ideológico. Porque enquanto para você é uma cota que tem preço de entrada e de saída, porque olha só, TIR de 28, TIR de 72, TIR de 31, anualizado isso. Para você isso é um número que está te entregando o resultado e entregando o resultado para o seu cotista. Mas para aquele cara que é realmente comprador de fundo imobiliário e que gosta de montar essas posições, ele se sente agredido por você ou pelos veículos de investimentos, porque ele fala, pô, eu não queria me desfazer desse ativo, ele é tão bom, está rodando tão bem, só que é aí que eu acho que existe esse desalinhamento mais ideológico, e não de interesse. São coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. É isso. É exatamente esse o nosso ponto. E um exercício que a gente gostaria de fazer, algum dia eu ainda vou fazer isso, pegar esses fundos, pega o Largo 13, pega o dinheiro que a gente recebeu naquela época, a gente e todo mundo, né? Porque o shopping foi vendido. Sei lá, coloca um CDI nisso aí. Baroni, periga da gente conseguir comprar o Iguatemi aqui na Faria Lima e sobrar dinheiro ainda. Entendeu? Porque assim, quando a gente acerta, a gente não fez mais essa obrigação, não fez mais essa obrigação. Mas, putz, e se a gente não, sei lá, por uma briga que teve na Assembleia, por cotistas divergentes, isso, sei lá, onde é que ia estar esse fundo? Então, assim, um pouco do que a gente quer dizer aqui, que, assim, parece que foram decisões acertadas. Parece que foram decisões acertadas. Vamos lá, mais 3 casos. WMRB, eu acho que muita gente não vai lembrar desse fundo, que também tinha Citibank na história, né? Também tinha Citibank. Também a parceria com a RB Capital, era um fundo de CRI, e ele ficou muito tempo com 40% em caixa, 50% em caixa. Ele tinha uma política de investimento super restritiva, de rating internacional, difícil de originar, e ele tinha papéis que amortizavam mensalmente, trimestralmente e anualmente. Então, assim, o dividendo desse fundo era uma montanha-russa, né? E você sabe como investidor de fundo imobiliário é com relação a dividendo. Então, o pessoal começou a vender com muito desconto, a gente começou a comprar, né? Eu analisava a carteira, a gente comprava mais ou menos a carteira IPCA mais 12, 13. Uma carteira Vale, Carrefour, era só empresa AAA. E aí chegou um momento, a gente não estava conseguindo o quórum lá dos 25, a gente fez uma OPA, a primeira OPA de fundo imobiliário da história foi desse fundo, foi a gente que fez. Né? Para quem não sabe, OPA é a oferta pública de aquisição de cotas, é uma forma de você fazer uma proposta por um montante grande ali do fundo. A gente fez a OPA, conseguiu 27%, 28%, chamou a Assembleia, colocou preços máximos para se vender cada CRI. Então, o CRI da Petrobras você vai vender no máximo, sei lá, IPCA mais 6. Colocou o preço máximo, vendeu, liquidou. Deu uma TIR de quanto que é? 33% ao ano para uma carteira muito AAA. Super high grade, né? TRXL também foi outra briga, não sei se você lembra. Lembro. Ninguém queria colocar a Fenza da Coca-Cola lá em Guarulhos, né? O inquilino tinha saído, o negócio estava meio largado, o mercado difícil, não tinha proposta para adquirir o imóvel, e olhando o nível de preço do fundo, a rentabilidade do contrato, com quanto você ia colocar de dinheiro lá, era muito vantajoso. Mas o pessoal também estava apegado, de novo, àquela questão de, putz, o preço que eu entrei, o pessoal estava descontando com a gestão também, nem sabia que existia o fundo quando ele foi lançado, e aí também, a Assembleia, briga, e a gente conseguiu lá aprovar a emissão, a gente capitalizou o fundo nessa de exercício de direito de preferência, na sobra foi, sei lá, quase tudo, conseguiu dinheiro para fazer
as adaptações do contrato, e é o fundo que virou o BTLG hoje. Também foi um caso bem interessante. E o Terra foi a questão também. O Terra, eu acho que foi um dos maiores retornos. Não, um dos, né? Não foi mas um dos, né? 49%. Foi emissão para fazer aquele cash allowance lá, né? Isso. Terminou momento... a renda mínima garantida, não tinha dinheiro. Isso. Putz, aquele desequilíbrio de oferta e demanda, um monte de prédio ficando junto ao mesmo tempo. E aí, não tem dinheiro aqui, até acho que dá para alugar, mas precisa de um dinheirinho aqui para bancar a obra para o inquilino. E também, putz, imagina, quem tinha entrado lá no fundo a R$100, acabou a renda mínima, também foi confusão. A gente, junto com a Red teve uma participação bem relevante também nesse caso. A gente tinha uns 7%. Inclusive esse ativo foi parar dentro do HAAA. Sim. Mas isso, sei lá, vou chutar aí uns 5 anos depois. Depois, então, também vamos inclusive lá. No chat me pediram para falar do PATC, que é um que está também aí. Inclusive foi aprovada outra amortização, né? Não, ali o que aconteceu? A gente não fez nada assim no fundo, né? A gente achava o preço tão bom que a gente continuou comprando. Então, lógico, a gente teve lá uma conversa dura com o Pátria na época, não sei se lembram, teve uma amortização de cotas, né? Que eu achei foi legal da parte deles. O mercado líquido, né? O mercado de fundo imobiliário muito mais barato que o mercado real, né? Então, assim, ele falou, putz, por que eu, Pátria, vou comprar lajes no mundo real, pagando o preço de mercado, né, do mundo real, que é caro? Pô, melhor eu devolver dinheiro para o meu cotista, e aí ele vai lá e compra. Quiser comprar mais PATC, quiser comprar, sei lá, BC-Fund, quiser comprar Rio Bravo, Renda Corporativa, JSRE, compra o que ele quiser, ele vai comprar laje. Pessoal, só pedindo um pouquinho de paciência para vocês, o Caio estava com instabilidade de internet. Caio, pelo jeito agora... Caio, agora voltou, Caio. Desculpa. Voltou. Teve a questão da OPA também, que foi um fracasso do nosso lado, ninguém aderiu, mas também normal da vida. A gente fez uma proposta. Isso aí foi uma jogada que vocês perderam, né? Sim. É que ali que aconteceu. Quando a gente protocolou, não sei se você lembra, dezembro, os fundos de laje também deram andada boa ali. Quando a gente protocolou, tinha um prêmio de uns 5% do valor de mercado. E a gente falou, vamos ver aqui, sei lá, se as pessoas vendem para a gente. E aí foi basicamente o que andou no mês de dezembro, o fundo. E aí acabou que quando o negócio ficou exequível ali, o pessoal, e agora? Vendo ou não vendo? Mas esse preço do fundo aqui da proposta é o mesmo do preço do fundo, e acabou que a adesão foi super baixa, normal da vida. Tá? Mas esse a gente está lá, estamos com quase 60% do fundo. É isso. Então, aí entra aquilo que eu falo para vocês, pessoal. O Pátria agora fundiu com a VBI, né? E aí já vão fazer mais uma outra amortização, e aí entra aquilo tudo que eu falo para vocês. É o contexto do fundo, né? Então tá aí. Então, acho que, de novo, não o mundo corporativo, ele tem esses trancos e barrancos, por isso que eu dou espaço para todo mundo, porque pode vir um outro gestor do lado contrário e defender por que o fundo deveria continuar existindo. Na cabeça do Caio, agora eu vou falar por eles, na cabeça do Caio é um número. No mercado secundário ele está muito mais barato do que no mercado real, ele monta uma posição aqui e fala, olha, já que você não está conseguindo gerar valor, então nós vamos desfazer esse fundo, nós vamos vender esses ativos, alienar esses ativos, e eu, pensando com a cabeça do Caio, vou gerar valor para o meu cotista. Agora vamos pensar com a cabeça do cara do Pátria. O cara do Pátria fala assim, não, meu portfólio é bom, eu vou esperar isso mais, agora não é hora de vender, eu acho que isso aqui ainda pode andar muito mais, eu vou vender na hora correta. E agora eu não quero também perder a minha receita como gestora. E aí é onde tem essas brigas aí que o sangue fica mais quente. Porque Pátria não quer perder a receita, não quer se desfazer de um veículo de investimentos, o Caio quer gerar valor para o cotista dele, e aí a corda fica esticada, e o cotista no meio desse fogo cruzado. Você não quer entrar no fogo cruzado? Você nem tem a Capitânia, nem tem a Pátria, e vai procurar veículos que estão totalmente pulverizados, e vai ser feliz.
Ou eu estou falando bobagem, Caio Conde? Pô, exatamente isso. Ou você concorda, eu concordo com o Pátria, beleza, concordo com a Capitânia, beleza, tenha fundos da Capitânia. Putz, não quero nem saber, não tem a PATC, por exemplo, sei lá. Isso. Agora, isso não quer dizer que é um prestador de serviço ruim, ou seja lá o que for. São características, e as pessoas têm que saber enxergar isso. Eles venderam o Icon ali até ligeiramente acima da patrimonial, né? A laje no Icon. Pode ser que tenha um momento, fala, ó, putz, o mercado não está sensacional de liquidez, né? O mercado do mundo real, mas se você conseguisse vender esses imóveis a 95% do valor patrimonial, para mim, já ia ser sensacional. O fundo está negociando a 70 e pouco, né? Tem 25% na mesa de upside aí, né? Aí, o problema é o cara que comprou lá no 100. Isso aqui vale patrimonial, pelo amor de Deus. É isso. Eu falo, tá, mas toma 25% aí, pega esse 25% para cima aí, põe no bolso e compra outra coisa. Essa é a nossa visão. O Caio. E a visão de outros investidores. Caio, deixa eu te pedir uma coisa. Desliga o teu vídeo. Vamos ficar só no áudio, vamos fazer um teste. Se não der certo... Pessoal, o Caio estava com problema de internet, o pessoal foi arrumar na casa dele entre ontem e hoje aí, não sei. E aí, vamos ver, se ficar só no áudio melhora. Aí, vamos tentar, Caio. Vamos lá. Caio, vamos deixar o VVPR para depois. IBFF, o fundo, inclusive, vai ser liquidado agora, né? Você está com 27% da posição do fundo. Eles também foram gestores que ficaram bravos, porque, poxa, agora não era hora de vender, etc. Enfim, é um caso aí clássico, né? Que é um fundo de fundos pequeno, que não conseguiu crescer, e a cota patrimonial dele veio abaixo com a queda do mercado, e, enfim, aí virou essa corda esticada também, vocês montaram posição. Fala um pouquinho do caso. Não, acho que ali é o mais simples de todos, né? É o mais simples de todos, mais óbvio. Assim, a gente está falando de ativos líquidos, que tem preço de mercado, que estavam negociando, sei lá, com 20% de desconto, até mais que isso. E a gente acha que não faz sentido, tanto a gente não acha que faz sentido no nosso fundo também. Não sei se vocês viram, a gente soltou um comunicado para fazer, e aí parabenizo a 20, porque a 20 que fez esse primeiro movimento. Se o mercado não está bom para vender os ativos do IBFF, também não está bom para vender os do CPFF. E mesmo assim a gente vai fazer uma consulta aos cotistas, e quem quiser sair do fundo e receber o dinheiro dele a patrimonial vai poder fazer isso. O momento é bom para vender? Não é, mas eu estou desconfortável que os meus cotistas do meu fundo, que queiram sair do fundo, tenham que vender meu fundo com, sei lá, 10% de desconto, 12% de desconto. O nosso fundo é um dos que tem menos desconto, mas mesmo assim é um desconto relevante. Então, a gente entende, assim, um caso bastante óbvio, assim, né? Acho que aqui não tem muito o que dizer. Um fundo de fundo, vamos chamar uma assembleia, vamos vender o que tem lá dentro e receber patrimonial. Bom, para quem não entendeu o que ele falou, eu fui um dos que elogiei quando a 20 fez, lá no VIFI, que eles criaram 3 veículos lá, lembra? Um fundo que vai continuar como sempre foi, um fundo que vai virar um multimercado e um outro fundo que vai ser liquidado. E você pode optar para qual caminho você toma. Claro que você tem uma questão regulatória lá de ir para o veículo multimercado e tal, mas enfim. E a Capitânia foi no mesmo caminho, e eu elogiei também, porque eu acho que realmente é uma saída honrosa, até porque fundo de fundos tem uma questão aí que eu já falei, estrutural, que é difícil, né? Ela tem ela deveria ser muito mais correlacionada ao IFIX, e ela não tem se mostrado dessa forma, né? Quando sobe bem, mas quando cai mais do que deveria. Então, ele vai só cavando um buraco também. Então, você dá essa porta de saída para o cotista faz total sentido. Bom, BMLC é um caso que até levantou-se, né, a questão da troca de gestão, inclusive para Suno, salvo engano, né? Eu acho que foi alguma coisa que estava lá. E acabou que voltou, porque aí vocês vão vender os ativos por outro caminho, não é isso? Na verdade, assim, o pessoal da Suno, que acho que tem interesse, ainda deve ter interesse de montar um fundo de properties, né, seja lajes ou logística, teve até o caso de MGLG. Eles sabiam que a gente estava com interesse de vender as lajes, também a gente não... Ele é um monoativo, né, quase um monoativo ali.
de vender as lajes e liquidar o fundo. E aí eles falaram, putz, deixa a gente fazer isso para você, a gente acha que a gente vai fazer isso bem feito. Se a gente fizer isso de uma forma que gere valor e que os cotistas entendam que isso gerou valor e o fundo convirja naturalmente via cotação para o valor patrimonial ou para o valor ali próximo do que é o valor da venda dos imóveis, a gente consegue utilizar esse fundo para, eventualmente, se tornar o nosso fundo de propriedades. A gente achou que o plano fazia sentido, né? A gente, legal, beleza, gosto de vocês, acho que vocês são competentes e vamos embora. E nesse meio do caminho, o fundo recebeu, de fato, já as propostas. Ele recebeu uma proposta pelo todo, né? Se não me engano, 98 milhões. Na nossa cabeça já dava uma cota ali de perto de R$100, 100 ponto alguma coisa. O fundo negociava, sei lá, na época, 80 e pouco. Então, assim, já tinha ali com aquela proposta, que a gente acha que até vai dar para melhorar, a gente achou a proposta um pouco ruim ainda. Acho que o mercado dando essa melhoradinha, a gente deve ter propostas melhores. A gente falou, putz, eu adoraria que vocês fizessem todo esse trabalho, mas foi tão rápido aqui que a gente já recebeu uma proposta aqui pelo todo e tô querendo pegar esse dinheiro, pôr no bolso e sair comprando coisa mais barata. E aí a gente acabou optando pelo outro caminho, porque o fundo ainda não... Por isso que é o caso em andamento, né? O fundo ainda não encerrou, mas a gente tem a intenção, né? A gente tem hoje 32%, então a gente não manda no fundo, mas com os nossos 32%, a gente tem a intenção de vender ali as lajes do fundo e liquidar o fundo. Uhum. Pronto, tá falado aí. Então, quem for cotista do fundo já viu que tem um majoritário que está com essa ação aí. Esse é o ponto mais importante. Bom, o Phineas Paper, que é um cara que acompanha muito o mercado de fundos imobiliários, dizendo, o caso do IBFF, acompanha a tese de liquidação, vou para o ganho sobre o valor de mercado e alocar na outra tese, possivelmente o IBCR, que é do próprio gestor, que é o fundo de CRI. Já tem aqui o Vai pelos Fundos, que não concordou com a questão do VIFI, que foi terrível para o minoritário. Aí é uma questão de visão, de opinião, né? Então, ele falou que o fundo ficou minúsculo, etc. e tal. Posso pode discordar dele? Eu também discordo, mas vai lá, pode argumentar. Tá, quem foi para o fundo, inclusive a gente tinha VIFI também, tá? Nos fundos da Capitânia. Quem tinha VIFI e foi para o fundo VIFI linha lá, o VIFI VELIC, né, chama. Quem foi para o VELIC, agora é o 4º mês da liquidação, né? Vai receber 100%. Em 4 meses do preço do VIFI para o VELIC, quem foi para o VELIC vai receber... de cabeça eu não tenho, mas eu não vou errar se eu falar que é uns 20% acima da cotação de mercado, Baroni. Pois é. Agora, então, quem ficou no veículo... prejudicado, assim, se ele tivesse incomodado, esse fundo vai ficar pequeno, não vai ter liquidez. Pô, vai para o VELIC, recebe seu dinheiro em até um ano, o até um ano vai ser 4 meses, 20% acima, pega e compra outro FOF, ou compra outro fundo, não sei. Compra poupança, compra CDI, não sei. Mas, 20% não é um dinheiro para se deixar na mesa. É isso. E você deu a opcionalidade para a pessoa. O problema é que ela ficou aonde é um veículo. Bom, já era um veículo pequeno, você já está fracionando ele, é óbvio que ele ficaria menor ainda e com menos liquidez. Então, se você ficou... Então, assim, eu não estou discordando do Vai pelos Fundos sobre a situação dele. Eu estou discordando sobre uma leitura maior desse mecanismo que, na minha visão, o mercado de fundos imobiliários está se sofisticando e, às vezes, o cotista ainda está discutindo se monoativo e passivo é bom, sabe? Às vezes eu vejo, Caio, essa dicotomia, assim, esse paradoxo, sei lá como é que seria o nome de tudo isso. O mercado se sofisticando, falando com muito mais arbitragem, com assim, um nível de acompanhamento muito maior do mercado e as pessoas ainda se agarrando a algo que não tem sentido. Gente, fundo, risco, retorno e liquidez. Tem fundo mono, que paga menos do que fundo multi. E aí as pessoas argumentam que é o gestor malvadão que está tomando o dinheiro do cotista, sabe? Ainda está preso nessas coisas que, na minha visão, são entraves para o cara deslanchar dentro de realmente aí se tornar, de fato, um investidor de fundos imobiliários, né? Bom, agora, o Caio, eu não vou te liberar, Caio, porque realmente eu sabia que essa live ia se estender um pouquinho mais,
mas agora o caso VVPR e VLCP, que judicializou-se, ou seja, foi para uma câmara de arbitragem. Eu escrevi isso e vou falar abertamente, eu fico um pouco preocupado, porque assim, foi uma decisão de cotistas, você tem uma regulamentação própria e de repente você começa a judicializar questões que têm regulação própria. Isso me preocupa um pouco. Isso não tira também o direito da Blue Cap, no caso, fazer o que ela quiser. Inclusive, o canal está totalmente disponível se ela quiser vir aqui justificar. É sabido que o Capitânia é majoritário no fundo, tem 12, 14 veículos de investimentos da Capitânia que tem cotas desses fundos, que tem cotas de BTLG, etc. e tal. Isso não era novidade. Não sei se isso mudaria uma decisão de algum cotista, porque, enfim, isso de alguma forma já era público, mas eu queria te ouvir especificamente só sobre esse caso, assim. Eu acho que esse é o mais emblemático aqui de tudo que a gente está vivendo, que mexeu mais com o mercado, sobretudo pela quantidade de cotistas em BTLG, que seria um fundo incorporador, né? Vamos lá, te passo a bola. Caio? Vou começar falando, a gente não tem cota do BTLG, tá? Então eu não tô no chapéu aqui de BTLG. Bom falar isso, tá? Não tem nada a ver com BTLG, vocês aí. Tá bom, vai lá. Não. A gente já tinha vendido BTLG há, sei lá, mais de ano atrás. Então, assim, a gente não tinha. Quando a gente fez a OPA do PATC, o pessoal do BTG entendeu que a gente estava disposto a ser ativista, né? E aí ele falou, putz, tem umas posições aí que eu acho que faz sentido incorporar aqui no BTLG. E aí eles fizeram lá uma proposta para a gente, em termos de o que você falou, retorno, liquidez, fazia sentido no momento. Por quê? Porque eu estava pensando em pegar toda essa grana aí e comprar, o BTLG é um fundo mais líquido, eu pego todo esse dinheiro e vou aos poucos comprando fundos que, na minha opinião, estão mais baratos nesse preço, né? Então, é uma decisão 100% de gestão, Baroni. Você venderia VVPR a 99,5, BLCP a 89, trocando por cotas de BTLG a R$100, e tem o upside da cota do BTLG também, né? Porque no termo de troca, ele hoje fechou, sei lá, 102,5, 103, eu ainda tenho 3% de upside no termo de troca. Pra gente é bom. E assim, tranquilo se tiver gente que acha que é ruim, não tem problema nenhum. Inclusive, posso fazer um parênteses, Caio? O Vai Pelos Fundos voltou a falar aqui, ó. Mais uma vez discordo, sou a favor de teses diferentes para o cotista ter direito de escolher. Fundo mono, fundo multi, fundo gestão ativa, fundo gestão passiva. HGPO é um marco em FII e é mono e passivo. Sim, vai pelos fundos. Só que você está esquecendo de um detalhe. Quase 60% do mercado de fundos passivos e monos, eles deram muito errado. Então, do mesmo jeito que você tem a opcionalidade de escolher a tese, você tem que estar ciente de que fundos menores são passíveis de serem incorporados, são passíveis de serem liquidados. É a questão de presa e predador. Você ter a opcionalidade, ok, mas quando o míssil vier na sua direção, você entenda que isso foi uma escolha sua, então, e você não deveria culpar o mercado, porque faz parte de uma gestão ativa, e isso acontece no mercado de ações. Quantos fundos de investimentos, aí, multimercados, fundos de ações, que compram várias ações de companhias para acessar conselho, para fazer parte da tomada de decisão, para direcionar, para gerar valor para os seus investidores, né, Caio? Então, acho que, de novo, ter a opcionalidade está tudo certo, mas quando o míssil vier na direção, eu acho que você e quem está, né, com esse chapéu aí, não se sinta que é todo um conluio contra. Acabei de saber, junto com vocês aqui, de que o Caio não tem posição nenhuma em BTLG. Isso, para mim, confesso que foi uma novidade. Eu achava que tinha em algum veículo alguma coisa. Então, não tem. O que ele está querendo é fazer essa troca aí de posição. Vou pegar um rapidinho aqui. Pensa no XP Corporate Macaé, Baroni. Eu adoraria hoje, se você tirar a multa que ainda tem que ser paga pela Petrobras, o fundo negocia menos de R$1.000 o metro, tá? Se fizer essa conta rapidinho aí, você vai ver. Pô, se eu raspar XP Corporate Macaé e conseguir vender isso a R$2.000 o metro, eu vou ganhar 100%. Eu tô errado em fazer isso? Pois é, esse é o ponto. E aí o cotista vai falar, pô, mas você vai vender imóvel a R$2.000 o metro, você é um carniceiro, você...
Pô, mas é o que você falou, você não comprou, você não sabia dos riscos de ter um monoativo em Macaé, faz parte, né? Ou vai pelos fundos, você está confundindo as coisas. O BRCR realmente não deu tão certo quanto se supunha, por uma série de questões que eu já falei sobre de caminhos que a gestão foi tomando pela questão. Mas ele não destruiu ao ponto de acabar com a renda do fundo, acabar com o patrimônio do cotista. Ele não foi tão bem quanto os outros. Só que você está tirando mais uma exceção do que uma regra. Se você coloca os fundos multi, os fundos com gestão ativa, na sua grande maioria, ou eles foram em linha com a média do mercado ou acima da média do mercado. No caso de fundo de gestão passiva, como ele acabou de falar do XP Macaé, e eu fiz esse estudo, quase 60% acabaram com o patrimônio do cotista, assim, de cotas destruídas, de zeragem de renda durante tempos e mais tempos. Então, assim, por isso que eu estou falando, você está vendo, Caio, qual que é o problema que eu tenho aqui? Até hoje as pessoas estão discutindo isso. E aí, se até hoje estão discutindo isso, qual que é o viés que nós temos para discutir uma consolidação, para discutirmos um avanço em geração de valor para cotista, em fusões e etc, em incorporações? Porque a impressão que eu tenho é que existe uma assimetria de expectativas no mercado. E aqui eu não estou querendo impor nada goela abaixo, eu só acho que as pessoas deveriam estudar um pouco mais caso a caso, para não parecer que o BRCR é o representante dos fundos ativos multiportfólios. Não é. O próprio BTLG está gerando mais valor, e vários outros do Credit Suisse, vários Kineias, enfim, vários outros gestores que estão conseguindo gerar valor e são multi. O que nós precisamos discutir aqui é o quanto você está disposto a ter teses diferentes e alternativas, sabendo dos riscos de cada uma delas, inclusive da própria gestão ativa. Você pode comprar um fundo de gestão ativa, como você falou do BRCR, e ela não dá muito certo. Mas isso não quer dizer que gestão ativa é ruim. Esse é o ponto que eu quero falar. Da mesma forma que gestão passiva ou um fundo pequeno não é ruim, mas estatisticamente apenas 17% de todos da história da indústria de fundos imobiliários é que deram bem, que é o HGPO, que é o FIIB, que foram fundos que deram bem. Os outros 15%, 16% ficaram no rame-rame e 10% são esses que o Caio está comentando aí, que foram liquidados, que tiveram algum ativismo e etc e tal, e 55%, quase 60% aí, 57%, 56%, deram muito errado. Mas quando eu digo muito, não é um muito errado como deu o BRCR, é muito mesmo, de o patrimônio ser destruído ao ponto de você não conseguir mais recuperar isso no tempo. É um gráfico horroroso, é uma tira horrorosa mesmo, assim, muito, muito sofrível. Caio, essa live está sendo mais interessante do que eu gostaria, porque você está acabando eu tendo a oportunidade também de exteriorizar algumas coisas que transcendem um conflito de interesse. Então, vamos lá, vamos voltar ao caso do VVPR. A única coisa que a gente se preocupa eu acho que o mercado ele está aí para todo mundo, né? Se tiver demanda por monoativo, que tenha investidor de monoativo. Eu juro que não sou eu que vou dizer o que é melhor ou pior. Eu só quero que as regras do jogo sejam claras, porque as maiores oportunidades, assim, eu no chapéu de gestor de FOF, elas surgem nos monoativos, né? Óbvio. Essas consolidações, esse ativismo. Putz, eu adoraria pegar um monte de monoativo aí que está a preço de banana e vender barato, né? É o que eu falei, vender barato, não é vender barato. Agora você está comprando a cota 30, né? Só que esse cotista que é apaixonado no fundo comprou a 90. E aí essa assimetria é que transforma você no gestor malvadão. Porque aí você está, saindo do... Mas qual é o chapéu? Você está no chapéu de quem aí na história? E aí cabe ao cotista ver essa fragilidade que esses fundos menores têm. E aí onde eu quero chegar, entendeu? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Você não vai fazer isso em cima de um KNRI. Não vai. Sim. Você pode comprar e tentar fazer algumas mudanças ali em comum acordo e tal, mas você não vai querer liquidar um fundo de 4 bi de reais. Mesmo se eu quisesse, Baroni, como que eu vou liquidar o HGLG que negocia com ágio de valor patrimonial em função do bom trabalho que os caras fizeram? Então, assim, isso é fruto do bom trabalho. Eu vou lá, tá bom, eu vou vender todos os ativos aqui, provavelmente não vale a cota. Que ativismo é esse, né? Pô, desculpa os portugueses, é o ativismo português, né? Que você vai lá, compra e recebe menos do que vale no mercado. Não tem sentido, né?
É isso. Então, a proteção do ativismo é a boa gestão. Exato, e agora como vai pelos fundos está falando, mas não quer dizer que gestão passiva seja ruim. Em que momento que eu falei que ela é ruim, vai pelos fundos? O que eu estou falando é que ela tem fragilidades que quando o Caio e outros gestores forem para cima, ele fica menos defendido, porque não tem como ele... Porque vamos lá, vamos raciocinar. Deixa eu falar para vocês como é que funciona o bastidor do mercado. Se você tem um fundo que tem um mandato mais ativo, um regulamento mais livre, a capacidade de fazer novas emissões, quando um Caio começa a vir aqui comendo pelas beiradas, esse gestor que quer defender o patrimônio, ele vai fazendo emissão e vai diluindo o Caio. Às vezes ele deixa o Caio pelo caminho. Eu tenho certeza que o Caio ficou pelo caminho em algumas teses, porque ele foi diluído e perdeu força. Com certeza. Pronto! Agora, num fundo que o gestor não tem essa prerrogativa, ele deixa o patrimônio à mercê do mercado. E aí o Caio e outros potenciais gestores mais ativistas vão indo para cima. Eu não estou querendo dizer que eu concorde ou não com o caso A, B, C ou D. O que eu estou querendo dizer é que faz parte do processo de evolução do mercado. E aí cabe a todos nós aqui discutirmos caso a caso. Eu acho que tem casos que são mais positivos e outros nem tanto. Mas o nosso tema aqui é conflito de interesses. Eu acho que as pessoas estão confundindo conflito de interesses com ativismo, com autorregulação, com outras coisas, com opiniões divergentes. E aí ficam criticando a indústria de fundos imobiliários como se isso aqui, de novo, fosse uma grande fraude. Teve um dia que eu vi um comentário de uma pessoa, eu estou fugindo de fundo imobiliário, isso é uma grande fraude. Meu Deus do céu! Qual gestor que vem aqui com tamanha transparência? Já estamos aqui há 1h06 e não sei que hora que eu vou acabar, porque eu estou gostando da live, que eu estou podendo ter a possibilidade de falar o que eu estava querendo falar. E eu prefiro falar tendo uma pessoa do meu lado aqui do que falar sozinho, porque aí vai interagindo aí tudo e, enfim, fica mais fácil. Não, eu não estou ficando nervoso, não. O Vai Pelo Sul está falando que eu estou ficando nervoso. Eu sempre, quando eu quero falar realmente aquilo que eu quero colocar para fora, eu falo desse jeito. É o meu tom, mas não estou nervoso, fica tranquilo. Quando eu fico nervoso, eu me calo, eu me distancio. Aqui é o contrário, eu estou no jogo, eu estou com sangue quente. O meu patrimônio está no negócio, minha vida está no negócio aqui. É paixão, exatamente, fala desse jeito. É paixão. Caio, VVPRBL... Desde o mundo que naquela época assim era terra de ninguém, né? Meia dúzia de fundo, negociando. Nossa, você vê aquele fundo tem liquidez, né? Negocia 200 mil por dia. Nossa, que liquidez que tem aquele fundo. É isso. Mas vamos voltar ao VVPR e BLCP. Vocês receberam aí, vocês não, né? O mercado foi noticiado através de uma questão aí de uma decisão judicial, né? Colocada pela Blue Cap, dizendo justamente que suspende-se os efeitos da Assembleia, porque não se revelou ali o começo de quem eram os reais cotistas do fundo. Como é que você enxerga essa decisão? Como é que você avalia essa questão toda de misturar justiça com regulação já própria, com instrução própria, enfim? Queria te ouvir com relação a isso. A gente acha ruim porque, assim, mas bem assim, a justiça está aí para todo mundo, né? Assim, cada parte que se sentiu prejudicada que procure a justiça, isso é da vida. Realmente teve essa questão do sigilo de cotas nesse meio do caminho. Discorda porque não é uma questão do colegiado da CVM, não é uma questão pacificada, né? Então, eu acho que o juízo não deveria interferir nessas questões de que ainda não tem, o quórum lá, o colegiado da CVM, mas, sim, acho que também, ao mesmo tempo que é ruim para o caso específico, ao mesmo tempo isso vai criando jurisprudência para a indústria, né? Então, se isso servir para criar uma regra de jogo mais clara, tá ótimo. Vão os anéis e ficam os dedos, né? Ou seja, não é confortável, pessoal, saibam que quem quiser ser ativista vai ter que colocar seu nominho lá na convocação. Beleza. Isso. Se for a nova regra do jogo, ótimo. Só que parece que ainda não é assim, entendeu? O que você está colocando, Caio, na minha visão, não é porque saiu uma reportagem, a área técnica da CVM teve esse entendimento. Essa é a nossa opinião. Mas tranquilo, a gente vai lá se defender, né, colocar nossos argumentos e torcer para a justiça ter uma decisão favorável ali a nós.
Então, hoje, tudo mais constante. Está aprovado a incorporação do BTLG em direção à VVPR e BLCP, e agora vocês estão aí formando uma peça para se defenderem, e aí vai ter uma decisão, uma nova decisão judicial que vai dizer, ok, sigam com esta decisão aí da incorporação, ou então volta tudo, começa tudo de novo, reconvoca e começa do zero, é isso? É isso. É isso, né? Então tá bom. Então, isso também não tem prazo para resolver, tão assim, não dá para bater o martelo, né? Não dá para bater o martelo. É isso. Bom, de novo, vamos ver como é que vai se desenvolver. E só para concluir esse tema, vocês entendem que VVPR e BLCP dentro do BTLG dá mais liquidez aos dois veículos, faz com que o fundo ganhe essa interação toda, né? Embora a V2 e a Blue Cap não gostam da história, porque eles vão perder os produtos deles. Aí entra o começo desse papo todo. Aí sim eu concordo que, ideologicamente, você tem dois gestores que vão querer defender os seus veículos porque vão perder essa perpetuidade de receitas, entendem que o portfólio deles é bom. Do lado do Caio, você tem ele que tem uma cota AX, quer incorporar o BTLG, que é um veículo muito mais líquido, e que ele pode, em algum momento, sair com um ganho de capital para o cotista dele, Caio, para o cotista deles, Capitânia, lá com seus 14 veículos. O BTG já fica na posição mais confortável de todas, que recebe esses imóveis, pode vender alguns, gerar ganho de capital, deixar o cotista dele mais feliz. Isso é conflito de interesses? Não. Isso é fruto do amadurecimento do mercado. E aí cada um de vocês vai ter que entender que, seja lá qual for a decisão, e aqui eu estou fazendo um papel super neutro, seja o BTLG ganhando, seja Caio através desses veículos, seja um V2 com Blue Cap, isso vai valer como jurisprudência para que próximos movimentos fiquem mais claros. E eu acho que a CVM, de alguma forma, ela vai ter que revisitar algumas dessas instruções e talvez, né, Caio, trazer novos entendimentos ou revalidar esses entendimentos para tirar essa zona cinzenta do que pode e o que não pode. Porque essa altura do campeonato, discutir se a Capitânia deveria ou não revelado... Tá claro nos relatórios gerenciais há muito tempo que eles são majoritários em VVPR e BLCP. Certo, Caio? Perfeito. Assim, a questão procedimental, né? Eles também acusaram a gente de estar conflitado com o BTG, porque a gente teria lá um combinado que a gente não poderia descumprir, que a gente ia ajudar o BTG, eles iam ajudar a gente em outras coisas, sei lá, não sei nem de onde, como que surge um negócio desse. Que história é essa? Eu não estou sabendo. Você pode falar Não, eles alegaram lá tanto a questão da invalidade da Assembleia, como que a gente estaria conflitado, porque eventualmente eles teriam apresentado propostas melhores e a gente seguiu com a incorporação. E assim, fato é que, assim, conversas informais, a gente não teve conhecimento de nada melhor, né, do que a proposta do BTG. E eu não tenho nada a ver com o BTG. Sou sócio, inclusive sou sócio da XP, que é o maior concorrente dele, né? Como que eu vou tocar? Caio? Vou estar conflitado com parte faz parte do jogo, né? Do jogo que eu digo, a justiça está aí para todo mundo, faz parte. E torcer para ter uma decisão favorável e criar essa jurisprudência. A gente está super tranquilo assim, com o tema. Putz, vai demorar mais do que eu gostaria, não tem problema nenhum. Se isso servir para criar jurisprudência já tá bom. Para a indústria, porque eu tenho certeza que a gente tem 30 casos na história aqui da Capitânia, vão ter outros 30. Então, se criar jurisprudência, está ótimo. Concordo em gênero, número e grau com você, tá? E, enfim. Você colocou aí um gráfico na própria carta que fala sobre o retorno dos fundos, né? Uhum. Esse é o nosso mais antigo. Esse é o que a gente começou. Nosso primeiro FOF é o Capitânia Hate Master. Uhum. A gente colocou mais para colocar, assim, preciso mostrar para o meu cotista que, de fato, e a cota ela não mente, né? A cota é a cota. Preciso mostrar, de fato, que a estratégia tem dado certo. Eu acho que para o nosso público aqui, o CPTS, que é esse que está na tela, é o que mais interessa, né? Aliás, Caio, eu quero fazer um pedido de reconsideração aqui público, tá? E, ao mesmo tempo, te parabenizar.
O relatório do CPTS melhorou absurdamente nessa última versão, porque você tinha ali um esboço de ganho de capital dentro da DRE, que ficava evidenciando ali que não evidenciava com muita clareza a questão do destravamento da inflação dentro do CRI, e ficava parecendo que realmente era um giro e que aquele ganho de capital ele era necessário. Eu, inclusive, fiz vídeo onde eu falei sobre isso, e vocês fizeram uma alteração na DRE, deixando isso claro, inclusive colocando dados passados. Então, eu quero aqui reconhecer publicamente de que essa informação é muito relevante e muda bastante o meu entendimento sobre a geração de renda base, a geração de caixa do CPTS. Então, está aqui publicamente na frente do gestor, reconsiderando, vou usar igual o termo lá da CVM, né? Uma reconsideração, né? Foi como foi o caso lá do XRF, né? Então, um pedido de reconsideração aí com relação a esse tema, tá bom? E parabéns aí por ter tido a iniciativa de mudar, tá bom? Não, beleza, a gente tinha um pouco... Obrigado, Baroni. A gente tinha um pouco de dificuldade em função da contabilidade lá do BTG. Putz, a gente falou... Enquanto a gente não tiver super convicto de que a gente está separando isso da forma correta, porque assim, eu vou separar para jogar qualquer número lá só para falar que eu estou informando, e aí quando a gente conseguiu destrinchar de fato o que era cada componente, a gente colocou no relatório, porque aí é isso, né? Fica aquela impressão de que o CPTS, se ele não vender 1 bilhão de CRI por mês com ganho de capital, ele não entrega o dividendo, e que não é necessariamente tão verdade. Uma questão importante, você falou aí, o administrador do fundo BTG, está aí o potencial conflito de ter o BTG como administrador do fundo também? É alguma coisa a ver com isso? Não, nesse caso não. Nesse caso foi questão de que, putz, o BTG, você e o BTG, vocês têm aí um acordo de vocês, que o BTG vai te ajudar em outras frentes e você vai incorporar no BTG independentemente de ser não ou não a melhor proposta, sei lá, maluquice. Entendi. Bom, e mais uma vez, pessoal, Blue Cap e V2 estão totalmente convidadas para vir aqui falar. Eu não tenho lado, igual o Caio pegou e falou assim, como é que foi que você falou, Caio? Eu estou preocupado aqui com um cotista, né? Você falou de alguma forma desse jeito, e eu estou preocupado com a pessoa que acompanha o meu material aqui e que precisa evoluir como investidor, como formador de opinião, né? Aliás, Caio, das minhas maiores missões aqui é justamente trazer conhecimento para as pessoas, porque a gente vê muitas vezes informações sendo reverberadas e que está completamente fora de contexto, ou que não segue realmente uma lógica racional e que tem todo um sentido. Então, quanto mais a gente discute, coloca esses dedos na ferida e mostra para vocês aí do outro lado, que eu não tenho problema nenhum de falar, falei aqui da Suno 2 vezes, da Asset, né, do caso BMLC, do caso BCRI, que eu não tenho nada a ver diretamente com esse caso. Eu estou ligado aqui na Research, fazendo o meu trabalho, cumprindo aqui o que precisa ser dito, e pronto. E não tenho problema nenhum de falar isso aqui abertamente para vocês, tá? Ô, Caio, falaram aqui em cima uma coisa interessante, né? Não deveria a CVM defender esse lado mais frágil, né? O investidor médio que não tem conhecimento, meio predatório. Acho que a CVM defende esse lado, mas não é questão de fragilidade, ela defende aquilo que está dentro da regulação, né? Então, acho que isso... E aí, a partir do momento que você tem zona cinzenta, não sei se é o nome mais adequado, mas a partir do momento que você não tem algo mais conclusivo e que veículos de mídia ficam reverberando sem efetivamente ter o posicionamento da CVM, né, do colegiado, da decisão, da instrução, é onde abre toda essa discussão aí, né? E aí é mais fácil acusar de conflito do que, de fato, voltar na regulação, correto? E também, assim, tem a questão, a gente também coloca na carta, né? A gente está representando muita gente, Baroni. Então, tudo bem, a gente pode ser visto como o lado mais forte, porque a gente tem um patrimônio sob gestão bastante alto, mas, assim, tem muita gente que está dependendo da nossa decisão, né? Por que que o Zé, a Maria e o João, como investidores do fundo, eles são mais importantes do que, sei lá, 1 milhão de cotistas que dependem aqui das nossas decisões, né? Uhum. Então, não sei, também tem essa questão, assim, do lado mais frágil até qual ponto, né? E também a questão da participação. É muito difícil você ver uma assembleia que teve a participação alta de investidores, pessoas físicas. Assim, quando tem uma participação muito alta, geralmente é muito público institucional. E aí, de novo, é o argumento que a gente coloca. A gente não pode ser penalizado
em função da falta de participação dos outros cotistas. Hoje é muito simples votar. De novo, a questão, assim, de novo, é o lado mais frágil, mas tem aquela questão de se a CVM coloca um quórum muito alto para tudo, imagina, aí a minha provocação, que é ruim para mim, tá? Imagina os gestores se sentindo mais confortáveis ainda em fazer um mau trabalho, sabendo que ninguém me tira daqui, ninguém liquida meu fundo, ninguém vai chamar a Assembleia para vender imóvel, para diminuir a minha taxa de gestão. Imagina, porque você vai falar, não, eu quero me proteger, então joga o quórum lá na Lua. Eventualmente pode acontecer isso também. Então, assim, toda questão, ela tem os prós e contras, né? E foi assim que a CVM entendeu. Ô, Caio, falando em taxa de gestão, puxaram seu orelha aqui, deixa eu trazer. Já que é para ser ativista, vamos ser, capitânia. Vamos continuar pagando taxa de gestão sobre o PL do GSFI, enquanto os cotistas não sabem nem mais a cor do dinheiro. Essa taxa de gestão lá é pelo PL, está sem renda, enfim, o que você tem para dizer para o cotista aí? Não, é pelo PL, que também a gente precisa falar. Eu vi em algum lugar que a questão do GSFI, primeiro, a gente não votou e não foi a gente que chamou a Assembleia, tá? Eu vi em algum lugar, sei lá, alguma questão. No caso do GSFI, a gente está tentando dar uma cara nova para o fundo. Então, em algum momento, a gente deve se mexer. A gente vai fazer coisa lá. A ideia é vender imóvel, comprar outro, se possível, tirar a dívida que tem lá para começar a pagar dividendo. Então, a ideia ali é ser ativista também lá dentro do fundo, tá? É que a gente assumiu o fundo do jeito que ele estava, mas a gente não teria problema. Se ele entrar no IFIX, ele vai passar a cobrar sobre valor de mercado. E é a regra do jogo, não tem problema nenhum. Ok, muito bem. Bom, pessoal, algumas opiniões aqui que eu vi que vocês estão colocando no chat. Eu acho que CVM, ela faz o papel regulatório dela. E eu tenho falado muito sobre isso. Vários canais aparecendo, vários fóruns, as pessoas falam o que querem, né, ancoradas nessa liberdade de se expressar. Só que tem um detalhe aí. Você tem que ter a liberdade de expressar desde que você esteja muito amparado sobre realmente todo o case. Você consiga fechar o case completamente. Porque às vezes você dá uma opinião dentro do mercado e essa opinião ela não está completa, ou você não tem a responsabilidade da segunda derivada do impacto da tomada de decisão dessas pessoas em relação ao conteúdo, é onde mora o perigo, que também é uma zona cinzenta, né, Caio? Como você acabou de falar. Alguém falou, você viu em algum lugar. Então, hoje, como tem muita gente produzindo conteúdo, eu acho que é um desafio, sim, para a CVM, para os órgãos regulatórios, de ver como, reguladores, né, ver como que vai criar uma derivada de proteção aí para o investidor. Porque muitas vezes você fala assim, o fulano de tal coloca o dedo na ferida, o fulano de tal ele fala não sei o quê, o fulano de tal ele não tem papa na língua para falar. Tudo bem, isso é muito legal, parece bacana, mas uma coisa é quando você está falando de futebol, outra coisa é quando você está falando de mercado financeiro, são coisas diferentes. E isso faz uma diferença abissal, porque você está tomando uma decisão, às vezes, com base numa informação que ela não foi checada com o gestor, que não foi tratada realmente num campo institucional. E aí é onde mora o perigo. Porque como é que fica a segunda derivada de tudo isso e a terceira e a quarta, né? Então, ter essa responsabilidade sobre a informação, ela não é fácil. Por isso que eu falo muito com o gestor. Pode falar. Não, bom que nesse caso também eu lembrei de um outro assunto também, que eventualmente a gente estava querendo incorporar o BLCP com o VVPR, porque a gente estava tendo muito resgate nos fundos e a gente precisava de liquidez, então a gente estava deteriorando o patrimônio dos cotistas desses fundos, porque a gente precisava de liquidez a qualquer custo e Baroni, qualquer consulta aí, você vê, a Capitânia nunca cresceu tanto como nos últimos 12 meses, assim, é uma mentira muito grande, e assim, é ruim, né, você começar a ler, putz, tem de tudo, assim, a pessoa acordou, falou, não, agora eu vou soltar alguma coisa aqui com base em nada, assim, sei lá, 3 minutos de pesquisa seriam suficientes para ver que é uma mentira. Então, é isso que eu falo. E você sabe disso, Caio, que se eu falo alguma coisa que eventualmente não está correto, você já me aciona aqui e institucionalmente a gente se resolve, entendeu? E isso vale para qualquer gestor. Isso vale para qualquer gestor. Então,
Esse é o ponto. Produzir conteúdo, colocar o dedo na ferida, não tem problema nenhum. Todo mundo tem o seu jeito, tem a sua linha editorial. Mas desde que você trate isso dentro de um campo institucional. E aí eu acho que é o grande desafio da própria CVM de regular tudo isso, porque entra lá o Zezinho das couves e começa a postar coisas lá e investidores menos experientes, às vezes eles são levados. Por isso que eu falo que tem muita passionalidade. Ao invés de checar com o gestor, eu sou um cara que tem um cota de um fundo lá, e o Zezinho das Couves foi lá e falou um absurdo qualquer, e isso mexeu comigo. Eu confio no Zezinho das Couves, mas eu não consigo ligar para um gestor e tratar diretamente no RI. Esse é o ponto que eu critico muito. Né? Eu construí tudo isso que vocês veem aqui falando com o gestor lá desde 2010. Eu sempre tive essa interlocução com os gestores, justamente porque eu sempre procurei entender que a melhor informação é aquela que tem na fonte. Aí, depois que me chegam as informações, eu vou digerir tudo, vou usar o meu bom senso, vou fazer as minhas análises, meus cálculos, e saber se tem sentido o que ele está falando ou não. Certo, Caio? Acho que é isso, né? Perfeito. Ô, Caio, vamos discordar de alguma coisa aqui, para não parecer que a gente está combinado aqui, né? Porque senão ainda vão falar que a gente está combinado aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho algum ponto de discórdia aqui. Bom, a questão de valor de taxas, que também é um conflito, só para a gente, já que a gente está tratando desse tema. Taxa de gestão sobre patrimônio, taxa de gestão sobre valor de mercado e taxa de gestão sobre receitas. Você acha que existe o melhor ou pior? Esquece regulação um pouquinho aqui. Não, tá. Não, eu acho que de tudo o valor de mercado é o mais justo. Né? Ó, tô assumindo. Caio. Que não tem o correto, né? É o mais correto porque o mercado pode estar errado. Tô atribuindo um valor de mercado para o fundo que não faz sentido, como, por exemplo, sei lá, fundo descontado. Sei lá, CPFF, por exemplo, a gente cobra lá valor de mercado e o fundo negocia com desconto. Faz sentido? Não faz sentido. É o que você falou, um fundo de ações negociando com desconto. Não faz sentido nenhum. Mas se o mercado diz que talvez seja o preço mais... Caio? Caio. Oi. Opa! Quer tentar pelo celular? O pessoal está pedindo para você voltar. Quer tentar pelo celular? É só clicar naquele mesmo link que eu te mandei. Eu vou. Eu liguei no... Eu fui para outro cômodo aqui da casa, mas tá ruim. Eu vou entrar no celular aqui, peraí. Tá bom. É isso. A minha opinião, Caio, enquanto você vai ligando pelo celular aí, a minha opinião é muito simples, tá? Eu acho que o mau gestor, ele vai ser mau gestor independente do modelo de remuneração para ele. Ponto. Tanto que tem fundos que são cobrados pela taxa, pela receita, e estão parados no tempo, estão esquecidos lá no tempo. Porque você entra numa espiral extremamente complicada também. Porque, vamos raciocinar, esse negócio de gestão é um negócio em que você precisa de talentos, você precisa de escala, você precisa de gente capacitada, você precisa desse aspecto todo competitivo. E aí é onde mora o perigo. A partir do momento que você não tem receita também, aí, deixa eu colocar o Caio aqui e tirar aqui. Peraí, deixa eu sair aqui. Peraí. Isso. Pronto. Aí, pessoal, vocês vão ver um pouquinho do Caio aí. Aí, Caio. Só para a gente concluir a live, agora sim, né? Então é isso, pessoal. Então é isso. É um pouco do argumento da consolidação também, porque chega um momento que, beleza, quer ter 450 fundos, não tem problema nenhum, gente. O mercado está aí para dar oportunidade para todo mundo. Mas existe um mercado que é muito mais maduro que o nosso, que é o mercado americano, que tem metade do número de fundos, tem muito mais segmentos que o nosso, né? Tem, sei lá, fundo imobiliário de vender churros, tem fundo imobiliário de tudo que você imaginar, 60 vezes maior que o nosso, e ele está indicando que parece que não faz sentido ter 500 fundos imobiliários com esse patrimônio aí da indústria brasileira, porque os fundos ficam pequenos, você não consegue atrair os melhores talentos, você não consegue pagar as pessoas, então isso também dá um pouco do caminho ali, né,
do porquê da consolidação. E aí, no caso, não é nem a gente aqui, a gente nunca convocou a Assembleia para mudar fundo nenhum assim, para a Capitânia. Então, isso aí você pode pesquisar histórico aí do Fundosnet, das 30 assembleias que a gente convocou, a gente nunca pediu a gestão. Como eu disse, o GSFI não foi a gente que pediu a Assembleia. Muito bem. Caio, 1h30 de live, eu estou super satisfeito, até te peço desculpas aí, porque acabei usando um pouco do tempo da sua live para também colocar alguns pontos meus, que são autênticos, assim, eu tenho esse jeito de ser, eu gosto de me posicionar, e acho que estando ao teu lado e dentro desse tema todo, eu me senti mais confortável de falar. Eu não me sentiria talvez tão confortável se eu falar sozinho aqui e aparecer um desabafo, uma coisa. Então, do mesmo jeito que você fez uma carta aos cotistas, eu fiz aqui uma live aos assinantes aí, colocando alguns pontos. Eu acho que há casos e há casos. Eu sou radicalmente contra generalizações em todos os sentidos. Você não generaliza nada. E eu, aí falando como professor mesmo, sempre disse isso. Eu acho que você tem que tratar cada sala como cada sala, cada aluno como cada aluno, cada jeito cada disciplina dentro de cada contexto. E essas generalizações que as pessoas fazem, cara, se o fundo A está fazendo um movimento em direção ao fundo B e você não concordou, você tem o C, o D e o E. Tudo bem, você tem 400 opções, o cardápio é muito grande. Eu acho que ter 50 é ruim e ter 500 também vai ser ruim. Em algum momento a gente se encontra. Você tem um número exato de quantas gestoras tem hoje, por exemplo? De fundos imobiliários, se tem 440 listados, você tira a sobreposição aí, vai ter 300 baixo aí, sei lá, 300 e... Não, digo quantas gestoras, quantas assets que fazem gestão de fundos imobiliários. Então, se tem 440 fundos, você vai ter asset que faz mais de um, e eu vou falar que dá uns 300 baixo. Pois é, então assim, eu tinha um número aqui um pouco menor, era mais perto de 150, você está em 300, então tudo bem. Mas tudo bem, que seja. Mas é só para mostrar que o cardápio é grande aí, depois... Eu falei chutando, é porque assim, eu acho que você tinha me perguntado, eu falei, deixa eu dar um chute rápido aqui, vai ter algumas que tem 3, 4, muitas que tem 1, chutei 300. Mas que seja... O número que eu tenho é mais perto de 150, mas depois a gente pode verificar, porque tem alguns que são de fundos exclusivos, etc., que a gente... O administrador faz a própria gestão, verdade. É isso. Mas, enfim, o cardápio é longo, temos escolhas para todos os lados aí. O mais importante é que nós discutimos os temas, esse é o mais importante. Concordando ou não, a gente discute o tema, tá bom? Caio, então é isso, tem mais alguma coisa que eventualmente você queira reforçar aqui da carta? Vocês até concluem a carta dizendo exatamente assim: é para vocês que trabalhamos com muita seriedade todos os dias. Então, eu acho que é isso, a carta está aí, disponível para todo mundo. Quem quiser acessar, está disponível no Fundosnet lá também, você pode acessar. Eu coloquei aqui no começo da live o link para todo mundo. E, cara, de novo, V2, Blue Cap, BTG, enfim, qualquer outro player que se sentir à vontade, pode vir aqui e podemos discutir mais o tema. Eu não tenho necessidade de posicionar de qual lado eu estou. Eu me posiciono, e isso eu vou fazer até o último dia meu profissional, do lado da indústria. E aí eu não posso admitir que pessoas fiquem condenando uma indústria de fundos imobiliários com base em fatos específicos. Uma taxa cobrada a mais, uma emissão que talvez não veio do jeito que você gostaria, isso são coisas que o processo de autorregulação se endireita. Fundos que davam rateio já estão com dificuldade de captar. Ótimo! Vamos bater palma para esse movimento. Essa é a autorregulação que eu quero. Mas isso não faz com que o gestor seja malvadão, que não sei quem é um cara que só quer ferrar o cotista, porque senão fica muita passionalidade no processo. E aí a coisa não vai, aí não funciona. E aí tem pessoas que querem crescer em cima disso. E aí é onde se aproveitam desses movimentos e aí jogam pedra, e aí começam a bater no peito e falar: eu disse que fundo imobiliário não serve para nada, e etc, etc. E aí eu tomo as dores mesmo, aí é como se fosse um filho mesmo, e aí eu entro aqui em campo para defender, entendeu? Porque não é o correto, não tem os problemas, vamos discutir os problemas, mas condenar todo mundo, e aí fica difícil. O que mais, Caio? Nada, eu queria só agradecer o espaço, muito bom. Queria assim, me colocar à disposição, né, colocar a Capitânia à disposição, qualquer cotista ou não cotista que tenha dúvida ou discordância de qualquer ponto da carta, quiser ligar,
Capitânia, peraí, vamos lá, me explica isso aqui que você está falando na carta. Vamos lá, por que você está falando isso? Ah, discordo, não tem problema nenhum. Liga lá, manda lá para o RI. Putz, dá para você elaborar um pouco mais esse argumento aqui, acho que ficou ruim. Elabora um pouco mais para ver se eu entendo, não tem problema nenhum. Nossos relatórios, não sei, desconheço relatórios que tenham mais informação. Tem muita informação nos relatórios, muita. Tá até extenso demais, relatório de 30, 40 páginas, putz, informação para caramba. Se precisar que tenha mais informação, não tem problema nenhum, que tenha mais informação. Então, eu queria colocar a capitã à disposição para responder dúvidas e agradecer o espaço, Baroni. E é isso, e o Vai Pelos Fundos colocou aí, desculpa qualquer coisa, de jeito nenhum vai pelos fundos. Você vir aqui e debater, você não está debatendo pessoas, aí eu gosto, porque não está acusando de que o Baroni está em conluio aqui com o Caio, pelo amor de Deus, que conluio que eu vou ter com o Caio aqui para acertar alguma coisa. Pelo contrário, quando bateu a carta aqui, eu falei, putz, Caio, vamos fazer uma live, porque já é um assunto que eu já estou engasgado. E ele na hora topou e estamos aqui, pronto. Da mesma forma que o canal vai estar aberto para outros gestores. E vocês, cotistas dos outros gestores, que cobrem eles também de participar. Eu acho que isso é importante, entendeu? A gente vai dar esse espaço também, não tem problema nenhum. Caio, é isso, muito obrigado. Discutir ideias, discutir mercado, eu acho extremamente proveitoso. Discutir pessoas, a gente começa a entrar para um lado perigoso e aí a coisa não vira, tá bom? Muito obrigado, cara, 1h35. Hoje a patroa vai ficar brava com a gente aí, mas diga que foi por uma boa causa. Não, mas foi mesmo. Né? Como é que faz, Caio, para falar com vocês lá? RI, você sabe esse e-mail aí? Vamos colocar, porque você falou para falar com vocês. Investe com temudo. Investe com temudo. @capitaniainvestimentos.com.br. capitaniainvestimentos.com.br. Deixa eu ver se está certo aqui. Espera aí. Confere aí, por favor. Investe com temudo, @capitaniainvestimentos.com.br. Então, se vocês não concordaram com alguma coisa, por favor, falem. Se vocês querem que ele explore melhor algum tema de algum assunto na carta, vão atrás, tirem as suas próprias conclusões, e eu acho que assim se desenvolve o mercado, tá bom? E peço desculpas se talvez eu exagerei um pouquinho aqui, mas é porque não tem jeito, faz parte do trabalho da gente aqui, né? Se a gente ficar controlando demais também, não fica natural, né? A gente tem que deixar as coisas fluírem. Então, tamo junto. Pessoal, muito obrigado, valeu, bom restinho de semana para vocês. Caio, e agora, Caio, só para terminar de um jeito mais descontraído, e esses fundos de tijolo andando aí? Vocês estavam bem expostos a tijolo andando para todo lado, e agora, é soltar o grito da garganta? Porque a gente... Não, é muito forte a palavra, né? Ser chamado de burro, não, mas a gente era o patinho feio lá, pô, mas na Capitânia ali, ó, fundo de papel tudo andando, pô, o cara lá no tijolo, a gente estava muito mais no tijolo do que todo mundo. Eu acho que tô confiante que é o que vai fazer a diferença agora, né? Com esse cenário de deflação, pô, só se fala nisso agora no fundo de papel, já não aguento mais esse papo de deflação. Mas vai ter um mês de deflação, acabou a tese do fundo de papel. Perpetuar a deflação, né? Tem que cair 20% o fundo se tiver meio de deflação, sabe? Aquela coisa exagerada. Mas eu acho que vai ser importante para a gente ter bastante tijolo nesse momento. Já tem bastante coisa voltando a ter ganho de capital também. A gente está bem animado e acha que é só o começo, né? O fundo subir do 60 da patrimonial para 70 é o comecinho, né? Do 70 para 80, eu acho que é o começo ainda. Eu falei isso, dependendo aí de como é que foi os próximos 4, 6 meses, eu acho que é a primeira parte da rampa, ainda tem mais uma estradinha pela frente. De novo, não estamos falando compra agora, que é a última oportunidade, a gente nunca deu esse tipo de call, a gente só falou o seguinte, olha, tem coisas que estão ficando demasiadamente baratas e em algum momento essa diferença some. Ela some rápido? Some, talvez uma primeira pernada, depois ela acomoda, volta um pouco, né? E aí, é aquilo que eu falo. Da mesma forma que se você tivesse que esperado cair tudo para comprar, você não ia acertar isso e agora também esperar subir tudo para comprar também é para vender, ou sei lá o que vocês vão querer fazer, mas não me parece sensato nenhuma coisa nem outra. Alguém falou aqui, o Henrique, só gostaria que você fosse mais ríspido com alguns gestores, mas do resto está fazendo um ótimo trabalho. Então, Henrique, desculpe te frustrar, mas você não vai ver isso, tá? Quem já me conhece sabe que eu posso cobrar tudo. Eu vou perguntar exatamente tudo que eu quero perguntar, mas
ser mal educado, ríspido ou alguma coisa, eu não vou ser mesmo, ainda mais publicamente. Jamais, tá bom? Vou discordar publicamente, vou ver uma visão, não tem problema nenhum. Por exemplo, acho às vezes a Capitânia mais ativista ou mais ativa do que a velocidade do mercado em absorver tudo isso, e às vezes, eu já falei, eu acho que isso para o Caio algumas vezes, às vezes a comunicação fica para trás do que eles querem fazer e esse descolamento traz toda essa insegurança, mas eles estão aprendendo, olha aí, já tem carta, o relatório lá já melhorou, que eu até já reconsiderei, então o Caio está aprendendo. O Caio, ele é meio complicado com relação à comunicação, assim, né, Caio? Você tem dificuldade um pouquinho, mas aos poucos você está... Eu gosto de analisar a fundo, ler relatório mensal, negociar a fundo, mas a gente está melhorando. Mas tem que comunicar, né? E comunicar não é fácil, né? Não, tem que comunicar, a gente está aprendendo. Não, e o pior não é isso, o pior é que às vezes você começa a comunicar, o pessoal acha que você está fazendo marketing do negócio, e aí mistura mais ainda, então não é fácil. Tanto que em alguns casos, assim, você tem que tomar esse cuidado também. E tem questão jurídica também, tá? Tem a coisa que você não vai poder falar, né? Bom, falamos demais. Caio, muito obrigado. Obrigado aí pela temperatura do mercado também nesse restinho. 1h40 de live. Gente, eu peço 1000 desculpas se algum assunto não foi tratado, passamos tópico a tópico da carta, mas se algum assunto não foi tratado, por favor, marcos.baroni, @sunresearch.com.br, podem me mandar, a gente traz aí outras pessoas para debaterem mais os temas. Caio, muito obrigado. Um forte abraço e até uma próxima. Valeu, viu? Valeu, obrigado. Abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.